Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vendo Jesus as multidões, subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e, abrindo a sua boca, ele começou a ensinar, dizendo: Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Nosso Senhor não tinha microfone naquela época, o que sem dúvida que dificulta um pouco as coisas, mas por outro lado facilita algumas vezes, né? Os microfones podem causar uma certa dificuldade. Mas então por isso ele assumiu algumas soluções, como a hora ele entra no barco, se afasta, né, da praia, e nesse momento ele sobe uma montanha, um lugar mais alto, então menos obstáculos, chega mais para as pessoas, né, a voz dele, as palavras dele, né? Mas um meio de comunicação que sim já tinha sido inventado, muito importante, foi a escrita. E por graças a isso então que nos chega até hoje as suas palavras, né, que puderam ser registradas e assim repetidas. E como foram essas palavras em concreto repetidas domingo passado na missa, e esses mesmos trechos do Evangelho foi o do feriado da semana passada, do dia 2 de Finados, né? E é uma passagem interessante, né? 2 dias próximos, a mesma Evangelho. E aparece outras vezes também ao longo do ano litúrgico, porque o Evangelho é muito importante. É o começo daquele que se considera o sermão mais importante de Nosso Senhor, o Sermão da Montanha. E esse comecinho é uma lista que recebe o nome das bem-aventuranças, a enumeração das bem-aventuranças. Terminamos aqui uma série sobre os 7 dons do Espírito Santo, e me ocorreu que poderia ser bom ter uma nova série, então, sobre justamente as bem-aventuranças, porque são um tema muito importante da vida cristã. Já dizia um exegeta, elas contêm em germe todo o programa da perfeição cristã. Tá? De uma maneira, é um resumo da moral cristã. O programa de perfeição é isso, né? A dimensão moral prática da mensagem de Nosso Senhor. Do que a gente tem que fazer, como é que tem que ser a vida de um discípulo seu. Como é que a gente tem que conduzir a nossa vida para que seja uma vida boa, nobre e bela. Como é que tem que ser? A gente aprende várias técnicas na vida, uma outra, de enfermagem, de engenharia, e essas coisas, se a pessoa tem um princípio meio equivocado, pode projetar um prédio e aquilo cair. Na verdade, tem uma coisa muito errada ali porque eu falei no princípio. E quando a gente fala em princípios morais, aquilo em geral vai ter uma consequência muito séria na nossa vida. Causa verdadeiras catástrofes. Uma pessoa que tem um desvio moral na maneira como ela enxerga a forma de conduzir a própria vida. E pelo contrário, quando os princípios morais estão bem assentados, aquilo conduz para uma paz interior, para uma vida feliz, para uma vida fecunda. Isso é na moral, isso é essa dimensão prática da mensagem de Nosso Senhor. E um resumo disso está nas bem-aventuranças. É o único resumo? Também, outra forma de resumir a moral cristã são os mandamentos, os 10 mandamentos. Em concreto, o catecismo, na parte moral, tem a parte dogmática, a parte dos sacramentos, e a parte moral, a estrutura do catecismo são os 10 mandamentos. Então, uma opção que se fez ali. E às vezes se contrapõe os 10 mandamentos, como se fosse um pouco assim a carta moral do Antigo Testamento, os princípios morais do Antigo, as regras morais, e as bem-aventuranças como se fosse então a versão do Novo Testamento.
Então, ali, os princípios morais do Novo Testamento. E é verdade que é todo um paralelo, se a gente for parar para analisar o texto da Escritura, o fato de Jesus subir na montanha, os mandamentos são dados por Deus a Moisés no Monte Sinai, na montanha ele recebe, né? E Moisés era o professor, ele ensina a lei, ele era o grande mestre. E o Sermão na Montanha começa também Jesus sentando-se, que é a postura do professor, a cátedra, ele se senta à cadeira. E ele faz referências, inclusive. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, eu porém vos digo. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, eu porém vos digo. Então Jesus vai se fazendo referência à antiga lei, à lei dos mandamentos. Então parece que há um paralelo aí, ainda que Jesus não contrapõe propriamente, não joga fora. Olha, antes era isso daqui, mas agora é assim. Em certo sentido, sim. Não no sentido que ele joga fora, mas no que ele leva à plenitude. E não de vir para abolir a lei, mas para levá-la à sua plenitude. E não há dúvida que ele combate uma certa visão um pouco legalista, formalista que havia na sua época, daqueles fariseus, de uma moral de limites, né? Até quando pode, não, isso aqui já é pecado, não pode matar, mas não já tem nada de dar uns tapas, né? Então era uma moral de limites assim, né? Até onde eu posso ir que não estou violando a lei de Deus? Jesus pega e inverte isso. Ele quebra, isso sim, essa postura um pouco legalista, né, muito normativa, e coloca mais, desenha um caminho, o caminho do amor, que é de generosidade, que é de entrega, né? E é interessante ver que, hoje em dia, às vezes, essa mesma crítica se faz um pouco, às vezes, à igreja. A igreja é um pouco moralista, legalista. A própria ideia de moral às vezes tem uma carga um pouco negativa. O próprio termo, né, moralista, a pessoa moralista, e é meio, o que significa moralista, né? A pessoa que tem uma moral, bem, oxalá, né? Se não tem moral, é um cara imoral. Eu não quero ser imoral, né? É bom ter moral, mas associou essa ideia, esse termo, a ideia de alguém assim que fica muito ali em cima, aterrado, colocando pesadas cargas nos ombros dos outros que ela mesma não é capaz de levar, né? A crítica dos fariseus, né? Então tem um pouco essa coisa de que a igreja não deveria ter uma mensagem moral. Deveria parar de ficar falando o que a gente tem que fazer, o que não tem que fazer. Não sei, cara, isso é minha vida, isso aí é comigo. Que os padres falem nas homilias coisas bonitas, inspiradoras, uma historinha lá que me faz sentir bem. Agora dizer que isso aqui é pecado, que isso aqui... Não, parece uma coisa assim meio, sei lá, medieval, meio assim opressora. Que a igreja fale coisas sobre o nosso comportamento. Parece que aquilo não deveria ser assim. Especialmente, talvez, porque hoje em dia a liberdade é um valor muito importante. Então, tudo que parece restringir a minha liberdade nos causa uma certa rejeição. O que a gente pode falar sobre isso? Acho interessante o que diz o Papa na primeira encíclica dele, Lumen Fidei, Luz da Fé. Ele diz, olha, a fé não é uma luz que tira todas as escuridões da vida, mas como uma lanterna que indica o próximo passo, né? Então não resolve todos os problemas, mas me indica a direção. Olha, é por aqui que você deve ir. A revelação cristã, judaico-cristã, Deus não está interessado tanto, não sei, em falar coisas de ciência, de matemática, de arte, de medicina, de política, de falar coisas assim, como é que é a estrutura atômica, não sei, né? O que ele sim está interessado é na nossa salvação. Disso sim ele se ocupa, né? Em que a gente seja feliz nessa vida e depois na outra. E como ele é o nosso Criador, bem, alguma moral ele tem para dizer, para falar sobre isso, né? Olha aqui. Não quis, o trocadilho aqui não foi intencional, né? Ter moral. Ele tem, né? Para nos estabelecer uma moral. E por isso a igreja deixar de falar de moral seria abrir mão, renunciar a uma missão sua muito importante, muito central da sua mensagem. Muito importante, né? Porque o que eu tenho que fazer? Em geral é isso, né? A gente tem que, para me salvar, ok, tem que acreditar, é verdade, nisso, mas depois a minha vida tem que corresponder, tem que ser de uma determinada forma. Tem que ser, na prática, as minhas ações têm que espelhar aquilo, né? Se a igreja deixasse de falar disso, seria deixar de apresentar Cristo como caminho. Cristo, ele diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é a verdade.
E aí está um pouco a teologia dogmática, a verdade sobre Deus, a verdade sobre o homem, a verdade sobre o pecado, né? Ele é a vida, ele nos comunica essa vida, a videira e os ramos, e a vida sacramental, que nos vem na comunhão, que nos vem no batismo. Mas ele é o caminho também, e essa é a parte moral. É o caminho, olha, tem que fazer assim, aqui não pode, aqui pisou fora do caminho já, isso aqui já te afastou de Deus. Olha, isso aqui te aproxima. A parte moral. Cristo é também o caminho, e a igreja tem que apresentar Jesus como o exemplo, para que a gente faça como ele fez. Ele mesmo diz isso, né? Vos dei exemplo que você façais como eu fiz, para segui-lo. O cristianismo não é um mero conjunto de ideias que eu vou abraçar e concordar, mas é ser discípulo. E discípulo significa ir atrás do mestre, né? Ele foi por aqui, qual foi o caminho? Ele pegou aqui, eu peguei a primeira esquerda, depois, então é por aqui que eu vou, porque o meu mestre, eu sigo ele. Eu já falei que eu vou fazer um adesivo de carro, vou vender para os evangélicos, que vai ser: o Senhor é o meu Waze, para colocar assim no caminho do carro. Ia ser legal, acho que ia, né, funcionar, né, para eu ficar rico com esse. Enfim, não sei se dá muito dinheiro também, adesivo de carro, mas enfim, o Senhor é o meu Waze, ele me guia, é o meu pastor que me conduz. Agora vira à direita, agora é assim, não é verdade? É assim, né? Seguir o Senhor. E como diz o Papa Bento XVI, as bem-aventuranças mostram o que significa ser discípulo. Quais são os passos? Quais foram os caminhos que ele optou? Para cá, para lá, direita, para a esquerda? Agora ele foi manso, humilde, ele foi perseguido, ele foi puro. É por esse caminho aqui que eu vou seguir, né? Então daí que meditar nas bem-aventuranças é um grande resumo disso. E por isso a oportunidade dessa série de meditações, por isso não perca a próxima meditação da série sobre as bem-aventuranças do Centro Cultural do Agedo, porque, enfim, foi a minha propaganda, né, para engajar o público com essa série de meditações. Agora, estamos já explorando, hoje estamos uma coisa mais introdutória, e é muito interessante, né, como Jesus apresenta o seu programa moral. Porque qual que é essa rejeição que a gente tem na moral hoje? Em grande parte, é dizer, bem, moral significa regras. Regra significa nem sempre poder fazer o que eu quero fazer, né? Em geral é isso, né? Não pode pôr o pé em cima do sofá. Lá em casa tem uma regra, minha mãe tem uma regra que não sei, que é uma coisa meio boba, que tem que ter a pasta de dente. Então tem regra. Então eu não posso fazer qualquer coisa, né? Porque eu estou limitado, restringido. Agora, se tem regra, Deus vai começar a me dar regras. Então, às vezes eu não vou poder fazer o que eu quero fazer. Então, provavelmente eu não vou ser tão feliz como eu poderia. Porque se eu vou ser obrigado a fazer algo que eu não quero, isso bem vai diminuir a minha felicidade, né? Então a gente associa a moral com um obstáculo para a minha felicidade. Leis éticas, né? Como uma coisa que me restringe. E eu não quero, né? E daí que é tão interessante como Nossa Senhora apresenta isso, né? Felizes os pobres em espírito. Felizes os puros de coração. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Felizes, bem-aventurados. O termo Makarioi pode se traduzir assim, né? Feliz, abençoado, fortunado, sortudo, digno de inveja. Mais ou menos é isso, né? Pô, esse cara aqui é o malandro, o cara se deu bem. É mais ou menos isso, sabe? Isso é o Makarioi. O cara é bom, esse cara aqui sendo perseguido, sendo pobre em espírito, né? Tendo fome de justiça. É um pouco a verdadeira malandragem mais profunda da vida. Enfim, eu sou carioca e lá no Rio de Janeiro tem um pouco, acho que ainda um pouco dessa cultura da corte, né? Muitos anos sendo a corte, a sede do governo. Então tem um pouco essa cultura do malandro, que é o cara arranja aqui, se coça no governo, eu tenho um pistolão ali, já ganho dinheiro aqui, não preciso trabalhar muito. Olha só que malandragem, né? Então, cara, é um pouco essa cultura. Em Brasília talvez tenha algo disso, né? Enfim, não quero jogar ninguém, mas eu me encostei ali, pronto, passei num concurso, não preciso mais me preocupar, né? Posso agora curtir a vida, ter os meus hobbies, porque eu trabalho só 3 horinhas, sei lá, não é assim, né? Também não é assim. Mas não é malandro, sabe? Até um rapaz que falava comigo, passou num bom concurso, não aqui, mas dizia: cara, eu tenho que fazer alguma coisa à tarde, porque eu trabalho só de manhã, ganho já o suficiente. Eu vou ficar louco se não fizer nada, né? Se pronto, resolvendo a minha vida. Eu vejo pessoas tão deprimidas lá no meu trabalho, porque eu preciso de desafio. Interessante, o cara não é tão malandro assim, né? O cara que só, né, não precisa de trabalho, precisa de desafios na vida. E o mesmo se aplica, não sei, né? A pessoa que quer do namoro só os benefícios, digamos assim, a coisa física e tudo, mas não, compromisso, responsabilidade.
Não é verdadeira malandragem, não é verdadeiro sortudo, né? O cara que quer o consolo de ter amigos, pessoas que gostam de mim, me apoiam, mas depois me sacrificar, né, pelas minhas amigas, não, aí já furado, né? São caminhos furados. A gente sabe que a gente não nos faz feliz só esses caminhos. O que realmente nos faz feliz? Bem, o que Jesus desenha aqui nas bem-aventuranças. Olha, isso aqui, esse é o caminho. É por aqui. O que vai te fazer realmente feliz. Quando na minha cabeça, nos últimos, não sei se meses ou pelo menos semanas, uma entrevista que escutei com uma pesquisadora americana sobre fazer boas escolhas. Hoje eu escutei uma terceira, não, mas foi a segunda que eu escutei dela, só sobre quando desistir das coisas. É bem interessante. A importância de você saber desistir. Já fala a importância de perseverar, né? Ela escreveu um livro só a importância de saber quando desistir. É uma coisa meio original, né? E é bem interessante. Mas quando ela fala de fazer a boa escolha, ela dá vários critérios, não se deixa levar pelo impulso, dá um roteirinho ali, uma receita, né? Para ajudar a tomar boas escolhas, boas decisões. E ela fala, depois de analisar e tal, aí você tem que, uma hora, tomar a decisão, ela usa essa expressão, to take the joy choice, tomar a decisão da alegria. Pensa, olha, eu vou ficar, amanhã de manhã, quando eu acordar, eu vou estar contente com essa decisão que eu estou tomando agora? Eu vou estar feliz comigo mesma? É aí que você tem que mirar, digamos assim. Não porque me atrai ou não comer mais esse pedaço de pizza, ou de bolo, ou de torta, né? Mas, cara, amanhã de manhã, quando eu acordar, será que eu vou ficar feliz de pensar, cara, eu comi 25 pedaços de pizza ontem? Que bom! Será que vai ser assim? Talvez não, né? Talvez eu acorde, o que eu fiz, né? Então, pensa na tua alegria amanhã de manhã. Interessante, né? The joy choice. Só que vou ficar... e é muito bom, sabe? Quando eu fiz the joy choice, eu tomei a decisão alegre. E agora eu estou satisfeito, porque eu tomei a decisão que eu sei que vai me dar mais alegria a longo prazo, não só no momento, ali no impulso. Não. Que vai contribuir para a minha alegria mais profunda mesmo, mais duradoura, mais real. É isso que a gente tem que buscar. Né? Boa maneira de entender o que é a moral, o que é a prudência cristã. O caminho da felicidade... Assim, escrevia já, Aristóteles define a ética dessa maneira, né? A ciência da busca da felicidade. Hoje a gente não entende muito por aí, mas essa é a definição originária. E a maneira mais cristã de entender também a ética e a moral. O caminho da felicidade, né? Uma vez um padre lá no sul me pediu para pregar, né? Era aniversário de ordenação dele, então ele chamou vários padres para... E aí me chamou, então, no dia do aniversário, e me pediu para celebrar a missa e pregar. E ele falou, olha, então, o tema da pregação é o seu lema sacerdotal. E eu falei, tá, mas que lema sacerdotal, né? Não tenho, né? E porque lá no sul, não sei se é aqui, talvez também, mas lá é um costume dos padres, quando se ordenam, escolherem um lema sacerdotal. Tipicamente uma frase da Escritura. Eu conhecia isso dos bispos, né? Em geral tem lá o brasão do bispo e tem um lema que vem embaixo, um lema latino, enfim, ou em português mesmo. E é motivo de brincadeira, às vezes, entre os seminaristas, o teu lema sacerdotal vai ser riem-se todos quantos me vêm. Aí pega uma frase da Escritura, né? Ou o teu vai ser, rapazes, tens algo de comer? Jesus pergunta na praia. O teu lema vai ser, né? É legal, você jogando lemas para os outros, assim. E aí eu não tinha lema. Aí eu falei, bem, então vou escolher um, mas eu já sei. É uma ejaculatória que eu gosto, não sei se é bem uma ejaculatória, mas é uma frase de uma mulher do Antigo Testamento, da Sara, da esposa do Abraão. Risum fecit me dominus. Eu vi num livro e aquilo eu achei muito bonito. O Senhor me fez rir. Risum fecit me dominus. Ela fala, quando ela está escutando, que não deveria, dentro lá da tenda, o Abraão está comendo lá com 3 enviados de Deus, 3 anjos, e eles falam para Abraão, que profetizam que a esposa dele vai ficar grávida e vai dar um filho no ano seguinte. E ela já tem 80 anos, já está um negócio meio fora, né? E ela escuta aquilo e dá uma risada. Risum fecit me dominus, o Senhor me fez rir. E ela põe o nome do filho Riso. Que nomezinho, né? Mas Isaac significa isso, né? Risada, riso, né? Isaac. Porque o Senhor me fez rir. Eu tinha já chutado, né, as esperanças, e do nada, de fato, ficou grávida e deu à luz o seu filho Isaac, né? O Senhor me fez isso. E acho muito bonito pensar nisso, sabe? Essa expressão, porque acho que de uma maneira resume a motivação do meu ministério, de todo apostolado cristão.
Que é isso, é transmitir a alegria que Deus trouxe para a minha vida. O Senhor me fez rir, olha, por que eu quero te transmitir isso daqui? Porque, cara, isso me faz muito feliz. São José Maria resumia assim o apostolado: dar às pessoas que amamos aquilo que nos faz felizes. É uma maneira bonita assim de resumir, né? Eu quero isso para essa pessoa. Por quê? Porque me faz muito feliz, porque eu estou muito contente com isso. É o curtir que leva a compartilhar, em geral, né? Por curtir. Pô, vou compartilhar qualquer coisa, né? Uma música, um restaurante novo, cara, de um livro que eu estou vibrando. Eu sou bem assim, as pessoas ficam até já uma hora, né, sem paciência, porque eu estou gostando de um livro, eu falo o tempo inteiro, acho que vocês já estão tendo alguma experiência disso. E, então, tá bom, Padre Pedro, você já falou disso no café da manhã, né? Não, mas aqui eu descobri um negócio hoje que foi muito legal. Sei lá, acho que é algo natural, sabe, do ser humano compartilhar aquilo que nos anima, que nos alegra. E é isso que tem que ser o ministério sacerdotal, isso tem que ser o apostolado, né? Comunicar isso que é essa vida junto a Deus, que a gente tem experiência, né, que nos faz felizes. Os santos são as pessoas que mais são felizes, né? Tomaram as decisões certas, né? O maior número de decisões certas, e foram fazendo as escolhas, the joy choices na sua vida, né? E aí agora isso e aquilo, e poderia ir para cá, tem uma inclinação, não, mas isso aqui não vai realmente me fazer, não é o que Deus quer de mim, não é o que vai me fazer verdadeira satisfação amanhã de manhã, então não quero, por mais que agora me atraia. Mas que agora tem um apelo, não é isso aqui, responder dessa forma agressiva, ou me deixar levar por esse impulso da preguiça, não é isso que vai realmente construir em mim a felicidade, né? É bonito ver as pessoas também na direção espiritual quando vão tomando as decisões certas, quando aquilo vão ficando satisfeitas com a própria vida, e a vida vai melhorando, e vão experimentando essa alegria profunda na alma, e por isso nos motiva a exigir, a dizer coisas duras. Uma pessoa lá do sul falava, né, acho que eu já contei alguma meditação aqui, que tive uma conversa muito dura com essa pessoa. Tive 13 anos em Porto Alegre, talvez tenha sido o dia mais triste desses 13 anos, enfim, não sei se fiz um registro da minha tristeza ao longo do tempo, mas aquele dia foi um dia especialmente triste, especialmente duro, né? Estava até meio chuvoso, até me ficou marcado assim, porque eu tinha que ter uma conversa muito dura com aquela pessoa. Eu gostava muito dela e gosto, e tive aquela conversa dura, me custou muito, né? E para a pessoa mais ainda, não sei, né? Mas pouco antes de vir embora de lá, de vir para Brasília, essa mesma pessoa que continuava conversando comigo me lembrou dessa conversa e falou: olha, se o senhor não tivesse falado essas coisas para mim, foi duro escutar aquilo, né? Mas se não tivesse, eu não teria tido a energia que eu precisava para dar tal passo. Ele de fato deu o passo, né? Mas sem essa pressão eu não daria aquele passo. E se não tivesse dado aquele passo, cara, a minha vida hoje, não sei, né? Eu estaria muito mais desconfortável, muito mais triste, né? Não estaria tão, sei lá, satisfeito com as coisas como eu estou hoje e feliz, né? Então, são essas coisas que deixam a gente contente, né? Com o próprio ministério. Bem, foi dura aquela conversa, mas, cara, valeu a pena. Algum bem a gente faz para as pessoas, mesmo quando a gente parece estar machucando elas, né? Mesmo quando a gente exige. Porque a gente, como pai, como um cirurgião que tem que arrancar ali o câncer, vai ser pro bem dessa pessoa, né? Então, as bem-aventuranças às vezes parecem meio duras, né? Bem-aventurados os pobres espíritos, bem-aventurados serão os perseguidos. Mas olha, bem-aventurado, é feliz. Isso aqui é bom. Exigir e deixar-se exigir. Falando em livros que me envolvem e me empolgam, terminei essa semana também desse americano David Goggins, chamado o cara mais ferrado do mundo, assim, o soldado mais que treina, né? O cara que passou ali treinamento dos SEALs, dos Rangers, várias tropas de elite, né, do exército, da marinha, pulou de paraquedas, fez não sei o que, correu, se lançou nas maratonas, correu mais de 60 ultramaratonas, bateu recorde de barras, né, em 24 horas. Então o cara faz tudo, assim, é impressionante. E é interessante, termina o livro, que na verdade bem o livro é um audiobook, e no final tem um bate-papo ali com o ghostwriter dele, e ele fala uma coisa interessante. Ele fala muito de Deus, fala até da confissão, e todos os últimos minutos, os últimos 10 minutos, ele falando de Deus, e falando: cara, quando eu morrer, eu imagino assim, que a gente vai chegar lá diante de Deus no céu,
E aí Deus vai ter um flip chart, que são essas folhas, né? Vai ter o nome de cada um. Aí vai ter uma fila, você está esperando lá, David Goggins, aqui. E aí você vai lá e vai girar, né? E vai estar David Goggins, né? Aí vai estar lá na folha, na ficha, o que Deus pensou para ti, né? E olha, você vai correr essas maratonas, tua vida vai inspirar milhares de pessoas, Agora, imagina eu olhando aquilo, se na hora de tomar a decisão na minha vida, eu tivesse tomado a decisão errada. Qual que foi a decisão? Quando ele trabalhava, o trabalho dele era combater ratos e baratas. Ele trabalhava de noite nos restaurantes e lanchonetes, e às vezes caía os bichos em cima dele, colocava lá inseticida, um negócio assim, meio trash, né, literalmente, o trabalho dele. E ele viu no programa de televisão o treinamento dos SEALs, que era aquela coisa super, né, top do top, né, até só que os caras mais. E ele ficou empolgado com aquilo. Ele foi lá se inscrever. Só que o detalhe é que ele pesava 130 quilos, 135, e o limite máximo para a altura dele era 85. Então ele tinha 3 meses para perder 50 quilos, em 3 meses. E ele se inscreveu, vamos lá. E aí saiu para correr, aí lógico, sei lá, passou mal, quebrou o joelho, sei lá, voltou super mal assim. E aí falou, cara, acho que não dá, pegou lá o seu milkshake de chocolate, os seus donuts. E aí ele falou, não, mas vamos lá. E ele jogou aquilo fora e voltou para correr. E aí começou a me perder os 50 quilos, e aí foi o começo dele, né? E ele dizendo aqui, eu estava passando uma fome desgraçada naqueles 3 meses, né? E vários amigos meus e a minha esposa, e o pessoal dizendo, cara, é meio maluquice isso aí, né? É demais, você está se matando, deixa disso. Acho que é perigoso até para a tua saúde. O conselho que ele recebeu foi esse. Agora imagina se eu tivesse seguido esse conselho e tivesse seguido, me aposentado, né, como grande matador de baratas da região, e com todos os meus, né, sei lá, teria com 200 e tantos quilos naquela hora, né, e chegasse no céu e visse todo o plano que Deus tinha para mim, eu ia ver aquilo, né? Fala, cara, eu pergunto, naquela hora, eu ia estar no céu ou ia estar no inferno? Independente se estivesse numa nuvem, sei lá, que não, né? Interessante até o conceito de céu e inferno, uma coisa interior, assim, né? E não era isso, e foi essa vida que eu vivi, esse negócio aqui, né, horrível, que eu medíocre, porque eu não soube enfrentar o desafio, porque eu não soube enfrentar aquilo que me custava. É interessante, né? Então, faz pensar nisso. Ele, no fundo, está falando, te exija, né? E a gente pode aplicar também, te deixa exigir pelo Evangelho, pela bem-aventurança, porque o nosso Senhor nos diz. Até porque se Ele nos exige, nos fala essas coisas, é porque Ele, em primeiro lugar, seguiu esse caminho, como a gente falava, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque desde o reino dos céus, Ele escolheu nascer pobre, lá em Belém. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele chora porque ama Lázaro, chora diante de Jerusalém, que não corresponde à sua graça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, os que são perseguidos por causa da justiça. Ele é isso tudo, né? Essa aparente inversão de valores, que são as bem-aventuranças, Nosso Senhor abraça aquilo em primeiro lugar. Ele vive aquilo. E Ele vence. E a sua vida não é uma vida fracassada. Não é uma vida de, poxa, coitadinho dele, que foi perseguido, que foi injustiçado, que passou fome. Não. Ele é o grande vitorioso. Às vezes é uma tradição muito antiga, na hóstia, uma cruz com 8 letras, né? Cristo, Iesu Cristo, e aí são só as iniciais em cima, e Nika embaixo, que é o verbo vence. Christus vincit. Cristo vence. Jesus Cristo vence. Ele é o que saiu para vencer vitorioso, como diz no Apocalipse, o Cavaleiro Branco. Ele vence, ele não perde a batalha, ele vence. Abraçando o sacrifício, abraçando aquilo que custa, não fugindo. E por isso ele nos convida, diz, ó, vinde após mim, felizes, vocês serão felizes se vocês seguirem esse caminho, que é o caminho não da morte, mas da vida. É o caminho que nós queremos seguir também. Bem-aventurado, bem-aventurada, feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. O termo que Isabel usa para elogiar Nossa Senhora é o mesmo termo das bem-aventuranças, Macaria, Macarios, né? No caso no feminino, bendita, bem-aventurada, feliz aquela que acreditou.
porque você vai cumprir a promessa. E a gente diz para ela, né? Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Ela, não há dúvida, depois o Senhor é o melhor exemplo de que vale realmente a pena deixar-se guiar na vida por Deus, por seus ensinamentos, que não nos levam a vida pela metade, triste, limitada, mas tudo o contrário. Nos mostram o caminho para essa vida de alegria plena, para essa vida em abundância. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.